Meus amigos, bomba em Brasília. A TV Globo faz alerta ao vivo sobre a invasão de Donald Trump por terra na América do Sul e o governo Lula teme por sua captura. Faltando poucos dias para as eleições aqui no Brasil. Nós vamos mostrar essa matéria agora que saiu na Globo e a Globo está mostrando para o Brasil e para o mundo que o Brasil pode já nos próximos dias perder a soberania. Nós vamos ver tudo isso agora aqui sobre a invasão de Trump aqui no Brasil. O cerco está se fechando, Lula está em pânico e eu já te pergunto, você acredita que Donald Trump pode dar um basta em tudo isso? Comenta aqui embaixo e segura aí, porque realmente este vídeo vai te deixar de queixo caído. Meus irmãos, meus amigos, mais um vídeo para todos vocês. Por favor, eu te peço encarecidamente, já deixa o joinha para esse vídeo, compartilha com teus amigos aí nos contatos do WhatsApp e também nos grupos. Claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Gente, aqui eu trago notícias que realmente são estarrecedoras. Então, bora para mais esse vídeo. Pete Hegseth disse o seguinte: o governo americano planeja ataques em terra contra narcotraficantes, ataques em países da América Latina. Deixa eu chamar o Danilo Alves, porque muito mais que uma imagem, isso aqui, né, Danilo? Bem-vindo, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Isso aqui traduz uma preocupação sobre soberania e sobre o daqui para frente. Pois é, Camila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando em casa. Essas imagens que a Camila chamou aqui, estava mostrando para a gente, é de um treinamento que estava acontecendo no Panamá. O secretário de guerra, Pete Hegseth, estava lá também acompanhando esses treinamentos que fazem parte de um grupo chamado Coalizão de Combate ao Narcotráfico. Esse grupo faz parte daquele conhecido Escudo das Américas. E aí esses países fizeram um treinamento conjunto liderado pelos Estados Unidos. O Pete Hegseth diz que o governo americano planeja atacar em terra narcotraficantes na América Latina, como eles já fazem em águas internacionais. Mas também tem uma crítica aí, porque às vezes esses ataques aconteceram em águas que não são consideradas internacionais. Olha só o que o Pete Hegseth diz. A gente tem uma arte aqui para destacar. Ele diz que o objetivo é enfraquecer, desmantelar e destruir redes narcoterroristas. Tem uma outra fala dele que eu gostaria de destacar numa outra tela. Ele diz que os Estados Unidos fazem coisas ruins com pessoas ruins. O que é que está acontecendo? Tem essa coalizão que já conta com 18 países, mas ele também já fez operações em terra com aval do Equador, por exemplo. Operações contra grupos terroristas aconteceram em março. Também tiveram operações desse tipo na Guatemala em maio. Honduras e Colômbia também já deram aval para esse tipo de operação. E agora o Equador de Daniel Noboa. A Colômbia permitiu isso com o aval do novo presidente, né, o Abelardo de la Espriella. Você está trazendo, né? Muitos países. Exatamente. Praticamente aí, boa parte da América Latina muito alinhada aos Estados Unidos, né? A gente está vendo uma América Latina já que tem uma participação política ali, um alinhamento político, né? E é importante a gente lembrar que desde esse segundo mandato de Donald Trump, quase 2 anos, né, 1 ano e meio, a gente teve aqueles ataques, né? Foram 66 embarcações que foram atacadas na região do Caribe. Esses ataques deixaram mais ou menos 220 mortos. O último ataque desse tipo aconteceu no dia 21 de junho. E aí o que acontece? Os especialistas dizem que essa é um tipo de medida ilegal, que em tese militares não podem atacar civis, mesmo se civis estivessem praticando atividades consideradas ilegais. E aí é importante a gente lembrar, os Estados Unidos criticam a América Latina por exportar cocaína. Só que boa parte dessa cocaína é exportada em mini submarinos, artesanais, feitos por esses grupos criminosos. Outra questão da qual os Estados Unidos sofrem é com o fentanil que vem da China. E aí uma grande crítica que se faz aos Estados Unidos é que boa parte do armamento pesado que abastece esses grupos criminosos na América Latina é produzido nos Estados Unidos. Isso inclui fuzis de guerra, viu, Camila? Pai, se eu te contar o porquê que o Trump tá puto com o Lula, você não acredita. Que ele tá correndo risco de ser capturado. Que ele criou uma moeda no BRICS e ele quer que 89 nações use para burlar o dólar americano. E o Trump quer a cabeça dele por causa disso. Primeiro. Aí viu que ele não tá nem aí, que o Lula tá fazendo gracinha igual a Venezuela fez, o Maduro, que é inclusive amigo do Lula. A segunda e essas facções criminosas? Vou te dar um prazo. O Lula não fez nada. Então, ele ignorou a segunda coisa que o Trump falou. E o Trump tá rastreando esse negócio também. Mas isso daí eu já ouvi também. Tá, mas só pra você saber. Outras pessoas falaram sobre o assunto. E a questão das terras raras. Sim. Então, como o comunismo é a ideologia que é maior que o país, o Lula não tá nem aí. Ele corre de ser capturado. Só pra você ter uma noção, os Estados Unidos tem mais de 800 bases fora dos Estados Unidos, militar. O segundo colocado não tem nem 10, tem 5.
Como é que alguém vai fazer gracinha com os Estados Unidos? O cara acha que tá assistindo um filme de Hollywood, mano. Os Estados Unidos a qualquer momento vai arrumar um terror aqui pra cima de nós. Vai arrumar um terror pra cima do Brasil. Porque algo que não poderia ter acontecido desse apoio ao Irã, alguém tá fazendo gracinha e repetidamente tá caçando um jeito de sair daqui com um capuz na cabeça. Meus amigos, como vocês podem perceber, eu não estou em casa, mas eu não podia me furtar de fazer um vídeo sobre isso, porque, além de importante, esse daí eu confesso para vocês que é um dos assuntos que mais me revolta com relação à perseguição toda que é feita, né? Que prendeu essas centenas de velhinhos, centenas não, são cerca de 2.000 pessoas já que são envolvidas nessa questão do 8 de janeiro, na perseguição para tirar o Bolsonaro da corrida presidencial. Porque se ele tivesse concorrendo, certamente ele seria o presidente. Escreve aqui para mim se você discorda dessa afirmação. Mas o caso aqui é o do Felipe Martins. A Folha trouxe ali que a Justiça Americana diz que é falso o documento dos Estados Unidos usado pelo STF para prender o Felipe Martins. Então a gente começa a fazer algumas perguntas que até agora não tem resposta. Mas certamente você vai concluir e vai conseguir chegar em poucas pessoas que podem ser responsáveis por essa falsificação documental. Primeiro de tudo, é claramente falso. E isso daí não é porque você precisou se debruçar no processo para conhecer, para ler os autos, né? Os autos são o processo em si, né? Com todas as suas provas, os seus documentos, enfim, para você chegar à conclusão de que houve uma perseguição ali. Qualquer pessoa de boa fé conseguiria entender que o Felipe, primeiro, não é crime você viajar para os Estados Unidos. Como é que ensejaria crime você ir para os Estados Unidos? Porque se isso daí, né, fosse crime, nossa, era até para eu ter sido condenado antes mesmo de viajar. Eu acho que Papai do Céu foi generoso comigo, me colocando nos Estados Unidos e me dando a oportunidade de tomar pelo menos a decisão de exilar-me ou retornar ao Brasil e muito provavelmente sofrer prisão também. Mas não é crime ir para os Estados Unidos. Então isso já não justifica a prisão do Felipe Martins. E vale lembrar, quem fez a matéria que foi usada por Moraes para ir atrás de Felipe Martins, do nada, absolutamente do nada, foi o Guilherme Amado. O Guilherme Amado ele fez uma matéria falando... This is an exceptional announcement for missing passengers on EK374 to Bangkok. Please proceed immediately to gate A22 as the flight is about to depart. هذا إعلان استثنائي للسادة المسافرين المتغيرين على الرحلة EK 374 إلى بانكوك. الرجاء التوجه حالا إلى البوابة رقم A22 لأن الرحلة على وشك الإقلاع. Guilherme Amado fez uma matéria, do nada, colocando o Felipe Martins como se tivesse ido para Orlando e depois se evaporou. Bem, primeiro que ele não é criminoso, ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas ainda assim, a matéria do Guilherme Amado foi utilizada pelo Alexandre de Moraes para abrir o inquérito. E a matéria do Guilherme Amado estava embasada em uma fraude documental. Se o Guilherme Amado sabia ou não dessa fraude, são outros 500, mas para isso vale a investigação, para saber se ele está em conluio, que eu não ficaria surpreso, com todo esse establishment persecutório. Porque o aparato ditatorial ele não fica só na mão do juiz. Ele vai para vários outros setores, inclusive o setor da imprensa, né? Por exemplo, vocês vão lembrar, o Alexandre de Moraes ele utilizava muito dos relatórios de inteligência do Tagliaferro no TSE. Também se apoiavam, por exemplo, nas verificações de checagem de fato das agências de checagem de fato, para depois o Moraes pegar aquilo dali e promover censura, e depois pegar e fazer prova emprestada do TSE para o STF, para o inquérito das fake news. Então se repara que o regime ele tem vários tentáculos. Então, mais uma vez, se o Guilherme Amado está envolvido nisso ou não, são outros 500. Mas é notório que no site do CBP, que é a Autoridade Migratória Americana, diz lá que você, primeiro, não pode utilizar o passaporte de outro sem autorização dele para checar os dados migratórios quando aquela pessoa entrou ou saiu dos Estados Unidos. E ponto número 2, o próprio site expressamente diz que a consulta ali feita não serve como prova, que para fim de prova judicial você tem que usar os canais oficiais de comunicação, coisa que o Moraes não fez. Então, apoiando-se nessa matéria e no registro fraudulento de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos,
E quem está falando que é fraudulento não é Eduardo Bolsonaro, não. Quem disse que o documento é falso é um juiz dos Estados Unidos. E que agora, como a gente avisou um tempo atrás, vai correr atrás para saber o que aconteceu. Então, essa foi a maneira pela qual o Felipe Martins ele foi preso. Montado esse cenário, dito isso, voltemos então para imaginar quem pode ter feito essa inserção falsa. Quem tem acesso ao sistema migratório americano é uma autoridade americana, um agente de imigração, que no Brasil seria um policial federal da imigração. Só que é difícil você imaginar que essa pessoa, do nada, inseriu o nome do Felipe Martins ali. Então, ou ele fez algo de má fé, conversou lá com os policiais federais, ou talvez até com o Alexandre de Moraes, não sei, e de má fé inseriu um registro falso dentro do sistema migratório americano, ou opção número 2, as autoridades brasileiras, sejam da Polícia Federal ou do STF, ludibriaram, falaram alguma coisa que colocou esse agente migratório em erro e ele fez essa inserção fraudulenta no sistema americano. Bem, pouco importa qual é o caso. Ou melhor, até importa para você achar o responsável, mas pouco importa no sentido de que nada vai trazer de volta a liberdade de Felipe Martins. Ele ficou cerca de 6 meses preso dentro de um presídio comum, com criminosos perigosos, correndo risco de vida. E para sair foi um sufoco, porque não foi chegar lá e sair. Demorou um tempo, quase 1 hora, e teve que ser feita muita pressão para que ele conseguisse sair. Até porque falaram, denunciaram, que o agente penitenciário responsável, né, por cuidar do Felipe Martins dentro da cadeia era uma pessoa de viés ideológico de esquerda. Mas eu não quero nem entrar nessa polêmica, não. Eu quero voltar a focar aqui, porque decretada essa fraude, dito que esse documento é falso, a justiça americana agora vai correr atrás dos responsáveis por essa falsificação. Essa pipoca vai estourar, número 1, muito provavelmente no colo da autoridade americana que fez essa inserção. Só que esse cara, quando o couro comer pro lado dele, eu não consigo imaginar que ele consiga se safar dessa. A não ser que ele entre em alguma modalidade culposa se houver um crime culposo para essa inserção fraudulenta no registro americano. E quando o bicho pegar pro lado dele, ele vai abrir o bico e vai falar das autoridades brasileiras que estão envolvidas nisso. Porque não é possível que o cara acordou um belo dia e falou: vou inserir aqui no sistema americano uma entradinha aqui do Felipe Martins. E essa entrada foi muito estranha. Eu lembro à época a advogada dele falando que primeiro eles foram no aeroporto de Orlando e não tinha registro de entrada dele. Aí disseram que o último registro de entrada dele foi em Nova York. Em Nova York estava certo, porque ele realmente tinha ido acompanhado do presidente Bolsonaro em setembro de 2022 para a Assembleia Geral da ONU. E depois, do nada, surgiu uma entrada lá no aeroporto de Orlando novamente. Então essa história mal contada, ela está cada vez ficando melhor contada. Mas, de qualquer maneira, a prisão que o Moraes decretou no Felipe Martins foi totalmente de má fé. Isso configura nem somente a hipótese de documento falso ou do crime de inserção de documento falso dentro de registro público. Isso aí configura abuso de autoridade. Sim, assim, mas com todo o crime todinho feito. Porque era notório que o Felipe Martins não tinha ido aos Estados Unidos. Ainda que tivesse ido, não é crime, mas ele não foi. Tem comprovante de Uber, tem uso de cartão de crédito, tem post em rede social. Ele tem, não é uma ou duas, ele tem fartas evidências de que ele estava no Brasil desde sempre. Que ele não foi aos Estados Unidos junto com o presidente Jair Bolsonaro. E isso é fácil de ver, minha gente. Suponha que você é ministro do STF, você não consegue ver se uma pessoa entrou ou saiu do Brasil, ou entrou e saiu dos Estados Unidos. O Felipe Martins só conseguiria ter feito... porque no final, quando foi isso tudo descoberto, a PF ainda fez um relatório dizendo que o Felipe Martins trabalhou para fazer essa inserção falsa nos Estados Unidos para que as autoridades brasileiras pensassem que ele estivesse nos Estados Unidos e não o procurassem no Brasil. Só que assim, ele teria que ser mais sagaz do que Osama Bin Laden para fazer um negócio desse. Eu não estou exagerando. Conseguir dar esse tudo de bom, esse bypass, essa pedalada para cima das autoridades americanas, não é algo simples. E mais uma vez, se você for um juiz brasileiro, você consegue ver a entrada e saída das pessoas do Brasil. Se você tiver na dúvida, pergunta para o país destinatário.
Nada disso foi feito. O Moraes e o Fábio Schor, delegado da Polícia Federal, não usaram os canais de comunicação oficiais, não checaram os registros da Polícia Federal no Brasil, ignoraram as provas apresentadas pela defesa do Felipe Martins. E quando ele estava preso, sabe o que ofereciam ao Felipe Martins? Adivinha? Se delatar o Bolsonaro, a gente te solta. Só que faziam isso de uma maneira mais sofisticadinha. Numa das vezes transferiram ele para a superintendência da PF, aí davam um lanchinho, davam Coca-Cola, tratavam bem, senta aqui. Padrão aquele vagabundo lá que está numa audiência de custódia, aí a juíza fala, você está com frio? Aí o servidor judiciário vai dar o blazer dele pro vagabundo preso. Ah, não, traz um cafezinho para ele não pode, ele está tremendo, olha aqui. Tira a algema dele. O Felipe Martins tentavam dar um conforto para ele, para depois tentar jogar uma mentira para tentar vincular o Jair Bolsonaro ao 8 de janeiro. Esse era o prêmio se o Felipe Martins fosse frouxo e não tivesse convicções, não fosse homem de verdade. Esse seria o prêmio para ele receber. Prêmio que o Cid recebeu. O Cid é um desses, é um fraco. Eu sei, ameaçaram a filha dele. Isso daí só dá para saber como é que cada um vai reagir quando cada um estiver naquela situação. Eu sei. Mas o Felipe Martins, a gente pode dizer, segurou as pontas. Ele tem mãe, ele tem esposa, ele também tem uma vida. Mas ele segurou as pontas. Denuncia. Manda esse vídeo para todo mundo enquanto ainda você ainda tem um restinho de liberdade no Brasil. Aconteceu com o Felipe Martins, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Qualquer um. Vocês viram outro dia um empresário em Santa Catarina sendo condenado a 14 anos de cadeia. Acho que ele deu R$500. Era para água, para os manifestantes, ou para uma vaquinha, para um ônibus e para Brasília no 8 de janeiro. Poderia ter acontecido com qualquer um. Qualquer um. Porque o objetivo deles é nos tornar tóxicos. Vocês não se lembram? Depois que o Bolsonaro, mesmo sem pedir, fez uma arrecadação milionária via Pix para ajudar com o pagamento das custas de seus advogados e demais processos da perseguição. E aí a CPMI do 8 de janeiro quebrou o sigilo para além do pedido pelo senador Cajuru, autor do requerimento, mas quebraram o sigilo do Bolsonaro e o COAF mostrou, expôs os dados de quem fez a doação Pix para o Bolsonaro. Isso é para quê? É para te amedrontar, é para te deixar com medo. É por isso que eu falo que eu não conto a maneira com a qual eu me sustento. Porque quando eu falar, no momento seguinte, esses vagabundos aí que botaram a Felipe Martins na cadeia vão correr atrás para perseguir as pessoas. Dizer que elas estão envolvidas em alguma trama golpista. Que a minha condenação foi por isso, Tomei 4 anos e 2 meses de cadeia por conta dessa vinculação. Tudo agora é antidemocrático, tudo é 8 de janeiro, Não, o Eduardo trabalhou para tentar, para tentar soltar o pai dele da cadeia. Aí eu controlei o Trump, porque o Trump, aliás, todo mundo controla o Trump, Por que eu não controlaria, eu controlei o Trump, falei, Trump, bota a Magnitsky aí nesses vagabundos aí. Aí o Trump botou a Magnitsky nos vagabundos, aí os vagabundos vêm e me condenam. Não condenam o Trump, vem querer matar o mensageiro. A minha condição é a mesma condição de uma mulher que foge do regime iraniano por perseguição. Chega nos Estados Unidos, começa a denunciar tudo, as violações de direitos humanos que ocorrem por lá. A minha situação é exatamente essa. Você acha o quê? Que os cubanos que saem de Cuba não têm condenação em Cuba? Que os venezuelanos que saíram da Venezuela no tempo do Chávez e do Maduro não eram condenados? Inclusive, um juiz que tomou a Magnitsky lá na Venezuela, da Suprema Corte venezuelana, o Michael Moreno, ele fez carreira condenando os opositores políticos do Hugo Chávez. Foi assim que ele chegou no STF. É que o Moraes chegou no STF de uma maneira bem diferente, E depois começou a perseguir os opositores políticos. Mas enfim, compartilhe esse vídeo. Mostra para o maior número de pessoas esse abuso todo que ocorreu contra o Felipe Martins. A nossa liberdade, ela está por um fio. Ainda dá para a gente conseguir. Não vai ser fácil, Mas dá para a gente retomar ainda, fazer um reequilíbrio de forças nesse jogo, na eleição desse ano. Rapaz, depois dessa eu nunca mais subestimo o André Mendonça. Não vou mentir pra você, não. Depois que eu vi a notícia hoje cedo, eu pensei, cara, acabou.
vão tirar a investigação do Lulinha da mão do André Mendonça. Mas não, eu acho que ele já tinha pensado nisso e já tinha se preparado. Por isso que eu falo, esse erro eu não cometo novamente. Como vocês sabem, nas últimas semanas, todos os dias, novas informações e novos escândalos explodem na nossa cara, envolvendo o Lulinha, Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, o chefe de gabinete do Lulinha, Berger, outro assessor do Lula. E assim, todo mundo ali no entorno do Lula envolvido no esquema de corrupção. Mas o Lula não. O Lula é o cara mais honesto que o Brasil já viu. E aí, nesses últimos dias, o Lula entrou em desespero. O Lula sabe que tem bombas para explodir, que vai acabar com a sua campanha, porque o filho dele roubou dinheiro dos velhinhos e realmente roubou tudo. Onde ele põe a mão, estava roubando. Aí ele pede pro ministro da Justiça interferir para blindar o Lulinha, pede pro diretor-geral da Polícia Federal tirar os delegados, diminuir o contingente de delegados investigando, pede até para alguns policiais federais pedirem para que a AGU, o Messias, retirasse o caso das mãos do André Mendonça. Ele tá tentando de tudo retirar essa investigação do André Mendonça, porque o André Mendonça é o único que realmente investiga ali naquela Suprema Corte. Aí ontem, à noite, ele encontra com o advogado do Lula, cancela sua agenda, e na calada da noite, fora da agenda, sem ter publicado na agenda, ele fica 3 horas com o advogado do Lula. Hoje de manhã, curiosamente, depois da reunião de ontem, sai essa matéria na imprensa. PGR, Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Lula e do Alexandre de Moraes, pede que o caso do Lulinha deixe STF, ou seja, ele pede que o caso do Lulinha saia das mãos do André Mendonça e vá para a primeira instância. Tudo que eles querem é que essa investigação saia das mãos do André Mendonça e vá para a mão de qualquer outra pessoa, porque qualquer outra pessoa no Brasil tem etiqueta de preço. Você vai lá e compra ou intimida. A única pessoa que não se vende, acho que no judiciário brasileiro hoje, é André Mendonça. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Por quê? Eles alegaram que a investigação tinha que sair do André Mendonça porque não tinha ninguém de foro privilegiado. O que é pessoas de foro privilegiado? Deputados, senadores, ministros do Lula e até mesmo o próprio Lula. Estas pessoas têm foro privilegiado. E somente no caso de corrupção envolvendo pessoas com foro privilegiado, a investigação fica no STF. Isso é quando é para a esquerda. Se é para a direita, qualquer um de nós pode ir para o STF. Não importa. Silas Malafaia está sendo investigado no STF sem ligação nenhuma com foro privilegiado. Mas tudo bem. Lembre-se, eles usaram Ramagem, deputado federal, que não tinha nada a ver com nada, para falar que a investigação e o julgamento do Bolsonaro tinha que ser no STF por causa do Ramagem. Lembre-se disso, tá? Só que o tiro saiu pela culatra. Olha a informação que saiu hoje. O André Mendonça vai manter os inquéritos sobre Lula, o Lulinha, no Supremo Tribunal Federal, sobre o filho de Lula, no Lulinha, no Supremo Tribunal Federal. Essa apuração é da Raquel Landim, é uma apuração que vem na sequência de informações que nós trouxemos no começo da edição de hoje, que a Procuradoria-Geral da República havia solicitado, ou pelo menos se manifestado ao STF, para que esses inquéritos envolvendo Lulinha fossem para a primeira instância, sob o argumento de que esses processos estão envolvendo uma pessoa que não tem foro privilegiado. Agora, segundo essa apuração da Raquel, segundo fontes ouvidas pela Raquel, há pessoas com foro privilegiado, sim, citadas nas conversas entre os envolvidos. Daí, essa apuração que aponta para o fato de que Mendonça, com base nisso, possivelmente vai manter os inquéritos envolvendo Lulinha no STF. Procurado, o gabinete do ministro não comentou sobre o caso. Conforme a Basília Rodrigues trouxe de informações mais cedo, vou reforçar aqui, a Procuradoria-Geral da República pediu a Mendonça para retirar a investigação ou as investigações contra Lulinha do STF e que enviasse todos esses casos para a primeira instância. Preste atenção. Agora que o Mendonça foi provocado pelo PGR, no sentido de, olha, entrega essa investigação aí porque não tem ninguém com foro privilegiado. Agora que o Mendonça foi provocado, ele pode emitir um parecer dizendo, infelizmente não vai poder. Sabe por quê? Porque tem sim pessoas com foro privilegiado. Se tem pessoas com foro privilegiado, não era um esquema de corrupção que envolvia pessoas de baixo escalão, como chefe de gabinete do Lula, ou Berger, ou Roberta Luxinger e Lulinha. Não, tem ministros envolvidos. Ou senadores, não sei, ou até mesmo deputados federais do PT. Uma coisa eu te garanto, é do PT, é gente do governo, porque nós estamos falando de um esquema de corrupção do filho do Lula. Filho do Lula não ia conversar com ninguém de direita ou centrão, é na esquerda. Agora o André Mendonça tem uma brecha para poder explicar que o buraco é muito mais fundo, que tem grandes figurões da política ou do governo envolvidos nesse esquema de corrupção e que por isso a investigação deve ficar sob sua tutela, como ele sendo o relator. Olha onde nós chegamos, gente. De manhã, eu não vou mentir para você, eu fiquei triste, cara, agora eles vão tirar do André Mendonça. PGR entrou no jogo,
tem o ministro da Justiça pressionando, tem o diretor da Polícia Federal, agora eles vão tirar. Mas não conseguiram. Por quê? Porque tem grandes figurões do governo envolvidos no esquema de corrupção. Será que é o Lula? Será que é o Lula? Será que tem alguma mensagem mostrando que o Lula sabia disso tudo? E o Lula bateu continência e falou, pode ir, meu filho, vai lá, tô com muito orgulho de você, roube bastante, mate seu pai de orgulho. Assim, eu tô exagerando, mas com essa família, meu irmão, tudo é possível. Isso não é uma família, é uma quadrilha. E agora, o susto passou, a investigação vai ficar com o André Mendonça e piorou a situação do Lula, porque agora a gente sabe que tem gente do governo envolvida. A amiga de Lulinha queria um contrato de mais de R$500 bilhão com o governo Lula. Gente, aquela lobista, amiga do Lulinha, Roberta Lursinger, junto com o careca do INSS, prepararam um plano para vender R$626 milhões em medicamentos ao governo Lula, sem licitação. A minuta chegou até o chefe de gabinete do Lula, o Marcola, aquele mesmo que recebeu mais de R$249 mil da lobista, em contas, boletos, joias, pagas por ela. E a parte mais assustadora ainda está por vir. A Folha revelou quanto que a Roberta queria receber nesse projeto. Quando você fizer a conta, você vai entender por que ela escreveu pro Lulinha: nosso futuro é a Suíça. E isso vai ajudar você a entender como que funciona o governo Lula, como que o PT e a corrupção estão ligados de corpo, alma e família. E por que a gente não pode deixar que Lula seja eleito de novo? Então, já manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo indeciso ou que pensa em viajar no dia da eleição. Lê aqui comigo a bomba como foi revelada pelo jornal O Globo. O plano de negócios obtido pelo Globo revela o interesse de Roberta Lursinger e do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, em fornecer ao governo federal 1,2 milhão de frascos de 36 tipos diferentes de remédios sem licitação. Tudo isso poderia render R$626 milhões em vendas. E quem que tentaria abrir as portas do governo para esse negócio? Segundo o inquérito citado pelo Globo, Roberta foi contratada pelo careca do INSS para tentar viabilizar a negociação e teria contado com a ajuda de Lulinha. Eu já te mostrei provas da PF de como o careca pagava a Roberta e o Lulinha e de como os dois aparentemente eram sócios desse projeto. E como que a Roberta também pagava o Marcola. Lembrando que nós estamos ainda na fase de investigação e que muita coisa pode aparecer. Mas como colocar um negócio desse tamanho dentro do Ministério da Saúde sem licitação, hein? A reportagem mostra que o careca e os seus funcionários já preparavam um termo de referência, que é um documento técnico que o governo usa para planejar a contratação. A suspeita dos investigadores é que o texto seria entregue pronto ao Ministério, e a própria Roberta explicou o caminho, num áudio feito para o careca. Disse: é contratação sim. Ele sabe que é dispensa. É a nova lei de licitações, não sei se você já deu uma lida. Devido ao cenário de emergência, podemos criar um documento bem robusto pedindo a dispensa de licitação. Você entendeu o plano? Criar a justificativa de que existiria uma emergência de saúde no país, entregar o documento pronto e tentar vender ao governo toda aquela dinheirama, todos aqueles medicamentos sem concorrência, sem licitação. A minuta chegou ao celular do Marcola, que era o chefe de gabinete do Lula. Ele agora reconheceu que ele recebeu o arquivo e que isso é inadequado, mas alegou que não encaminhou nem negociou a proposta. O negócio, gente, acabou não sendo fechado, mas o plano, que não avançou, não apaga aquilo que a Polícia Federal encontrou nos celulares e descobriu. Olha aqui a conclusão do relatório. Na análise das conversações entre Antônio Camilo Antunes e Roberta Lursinger, descortinou-se que ambos estão associados de fato em diversos negócios junto ao poder público. E agora eu vou te contar o que eu prometi lá no começo, a fortuna que a Roberta e o Lulinha iam ganhar se esse contrato fosse assinado pelo governo Lula. A Folha revelou que a Roberta queria receber 20% do projeto de cannabis medicinal que tentava vender ao governo. Faz a conta aí comigo. 20% de R$626 milhões são R$125 milhões e 200 mil. Gente, 125 milhões! Era esse o tamanho da bolada que a Roberta pretendia obter com o projeto. Agora, sabendo disso, o que ela escreveu pro Lulinha ganha um outro significado, você lembra? Nosso nível tá outro, nosso futuro é a Suíça. Esse povo aqui tá em outra vibe, disse ela. Agora a frase ganhou outra dimensão. Com 125 milhões de reais no horizonte, a Suíça já era pouco. Dava para sonhar com Dubai, com Tóquio, Seul, Nova York, Londres, Los Angeles, Hong Kong, o mundo inteiro.
O negócio não saiu, mas os documentos revelam aonde essa turma queria chegar. Uma venda de 626 milhões de reais ao governo Lula sem licitação, com uma fortuna de recompensa para a amiga do Lulinha e, ao que tudo indica, para o próprio Lulinha se ele era realmente sócio dela. Você entendeu como que o Ronaldinho dos negócios é bom de negócio quando ele envolve a influência, as portas abertas do pai? Você entendeu como que essa turma do PT opera? É para impedir que relações pessoais, essas relações petistas, virem portas de entrada para negócios milionários no governo, regados à corrupção ou tráfico de influência, que eu quero ir para o Senado Federal, para acabar com essa pouca vergonha. Se você é do Paraná, no dia 4 de outubro, vote 300. Vote Deltan Dallagnol e ganhe um soldado da lei em Brasília. E manda esse vídeo para alguém que ainda não sabe da fortuna pretendida pela amiga do Lulinha e para quem você quer abrir os olhos para que saia de casa, para nós derrotarmos juntos o PT no dia das eleições. Você é a favor que o PT nunca mais governe o Brasil? Deixa a tua opinião aqui abaixo desse vídeo. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo. Que Deus se inscreva no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!